Shalom, shalom. E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma personagem feminina muito importante na Bíblia, que é Ruth, a Moabita, que nós sabemos que ela está inserida na genealogia do Messias Yeshua. Primeiro nós vamos começar vendo o significado dos nomes dos personagens do livro de Ruth, porque na antiguidade eles tinham, e até hoje muitas culturas ainda têm isso, uma cultura onde o nome da pessoa está atrelado aos acontecimentos que cercam a vida dela. Um exemplo é o nome Jesus, Yeshua. Quando o anjo aparece a Miriam, a Maria, ele diz, Tikrashmo Yeshua, que o Shiet Yamom Hatuteihem, que traduzido lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, observe que Yeshua rima com Oshia. Então, o nome está atrelado à missão dele, no caso, salvar a humanidade. E aí, no caso, o significado do nome do mestre. Mas vamos agora para os personagens do livro de Ruth. Ruth, em hebraico, Ruth, vem de Haverut, que significa amiga. Então, Ruth, amiga em hebraico. Noemi significa alegre, agradável, mais precisamente agradável, que seria Naomi em hebraico. Mara, amargor ou amargura, Mara. Elimelech, que em hebraico é Elimelech, significa meu Deus é rei. Elimelech, meu Deus é rei. Malom, que em hebraico é Marlon, significa doença. Há quem diga que Marlon, ele morreu de uma enfermidade que causou a sua morte. Já o seu irmão, Quilion, no hebraico Hilion, significa exterminação. Daí a questão que ele morreu sem deixar descendência. A sua descendência foi exterminada porque ele não gerou descendentes com Orfa. E o que significa Orfa? Orfa também é moabita e o nome dela significa nuca. No hebraico, o nome dela é Orpa e significa nuca, certo? Lá em Israel, eles têm um costume de dizer virar a nuca, que aqui no Brasil seria virar as costas. Em outras palavras, é abandonar. Agir de forma covarde. Virar as costas, aqui no Brasil, lá é virar a nuca. Por isso que o nome dela tem esse significado aí, Orpa, que é nuca, porque ela virou a nuca, ela deixou a sogra e voltou para o seu povo, desprezou a sogra, né? E então nós temos aí Ruth, temos Mara, Naomi é agradável, Mara é amargura ou amargor, Ruth é amiga, Elimelech, que é meu Deus é rei, Marlon, que significa doença, e Hilion, exterminação. Daí a crença de que Marlon morreu enfermo, e Hilion morreu sem deixar descendência e sem ter quem cumprisse o levirado para suscitar descendência ao defunto. Por isso ele foi exterminado. Hilion. Boaz significa nele está a força, Boaz. E Obed, que é o filho dele com Ruth, descendência do rei Davi. Obed significa servo, porque ele serviria a Naomi e a seus pais. Ele seria um consolo para sua avó, Naomi. Avó, diga-se de passagem, né? Porque nós sabemos que ele não é descendência direta de Marlon, apenas pelo fato de que foi cumprido o levirado. Como Boaz, na condição de resgatador, ele cumpre a lei do levirado para suscitar descendência ao defunto, no caso a Marlon, ele então coloca o nome do falecido esposo da viúva Ruth no seu filho Obed, que significa servo. Agora vamos para a história de Ruth.
O livro de Ruth, ele não cita diretamente o nome de Deus, mas ele fala de Shaddai, o Deus das campinas, dos campos, o Todo-Poderoso. Shaddai. É o Shaddai. Belém de Judá é a terra da bênção. É o lugar onde o povo estava morando, era um lugar que tomaram posse com Josué. Vale ressaltar que na época dos juízes foi que se deu a história de Ruth, no tempo dos juízes. Para quem não sabe, os juízes eles compreendem uma era que nós chamamos de teocracia, Deus, Kratos, governo. Deus governava o povo, então teocracia, Deus governando o povo. E nessa época dos juízes, o povo vivia um ciclo de pecado. O que acontecia? O povo esquecia Deus, começava a apostatar, começava a cometer a prostituição religiosa, deixando Deus, servindo a outros deuses, começava a desobedecer as leis do Eterno, ignorar Deus de certa forma, e com essa apostasia religiosa, Deus enviava opressores que já estavam ali nas extremidades da terra do seu povo para os oprimir. Durante a opressão, o povo clamava ao Senhor, o povo lembrava de Deus, o povo praticava techuvá, eles voltavam ao Eterno. Quando eles voltavam ao Eterno, Deus levantava um libertador, um juiz, um shofet, e esse shofet, esse juiz, ele libertava o povo sob o comando do Eterno. Então, os poderes, as estratégias e a força dada a este juiz emanavam do Pai das Luzes. E é nesse período histórico da teocracia, a era dos juízes, do Shoftim, que nós temos a história da moabita Ruth. A princípio, Elimelech estava com sua família na terra de Belém de Judá, que é a terra da bênção. Moab é a terra da idolatria. Nós sabemos que os amonitas e moabitas, eles surgem de um pecado de incesto, né? Está lá no livro de Gênesis. Betlehem é a casa do pão, Belém. E interessante que falta comida na casa do pão. No começo do livro de Ruth, você vai ver que uma fome chega na terra de Belém e o povo tem que sair de lá para não morrer de fome. E Elimelech, meu Deus é rei, o marido de Noemi, agradável, ele se acovarda, ele teme e ele foge para Moabe. Rico, indo para Moabe e arrastando a família. Como patriarca, como líder, o cabeça da família, ele toma a decisão de deixar a terra de Belém de Judá, a terra da bênção, porque ali graçava a fome na terra de Belém de Judá, inclusive em Betlehem, na casa do pão, ou padaria, o significado da palavra Belém em hebraico, Betlehem, e ele vai para Moabe rico, arrastando consigo a família. Quem sabe ele disse, come e regozija porque tens muito celeiro. Imagina Deus dizendo, tolo, eu te pedirei a tua alma e o que tens para quem será. Se ele confiasse em Deus, ele permanecia no lugar da bênção. Mas Deus controla todas as coisas, ainda que estejam parecendo que as coisas estão fugindo do controle de Deus, o bem e o mal, e todas as coisas que acontecem ou porque Deus mandou, ou porque Deus permitiu. Deus ele tem um controle total da situação. Deus ele tem um controle total do bem e do mal. E por isso, bem e mal que acontece, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Vamos continuar. No casamento dos filhos, o pai ainda era vivo. Eles pensavam, não precisa obedecer a Deus em tudo. Só saímos do lugar e casamos com ímpias. Então, na mente de Mahlon e Hilion, eles não desobedeceram a Deus. Eles só saíram do lugar da bênção e foram para a terra da idolatria. E se juntaram com pessoas que não eram do povo de Israel. Nós vemos lá em Deuteronômio que Deus deixa claro que não é bom se mesclar com pessoas cuja fé não é a mesma nossa. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, não fique fazendo as coisas erradas e por Deus não julgar, pensando, isto é besteira, Deus nem está se importando. Deus é bom, Ele está usando a rede da misericórdia e soltando as cordas da misericórdia. Uma hora Ele puxa e a justiça acontece. É hora de se arrepender enquanto é tempo. Não podemos fazer como Mahlon e Quilion, achar que está tudo bem. É só um pecadinho, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, tem levado muita gente para o inferno. Esse é só um pecadinho, tem
levado uma multidão à apostasia. Mas, continuando aqui, Noemi, amargurada, 3 viúvas, porque na sequência nós vemos que Elimelech morre, ali em Moab, passa-se alguns anos, morre também Mahlon e Hilion, e nós temos 3 viúvas, Noemi, Naomi, Ruth, que é Ruth, e Orpa, que é Orfa. Então, Noemi, Orfa e Ruth estão viúvas, sendo que das 3 viúvas, uma é judia e 2 são moabitas. Nós sabemos a história, Noemi fala com elas e diz que elas podem tornar as suas famílias, aos seus deuses, ao seu povo, que Noemi seguiria agora sozinha com o Eterno. E na mente de Noemi, Deus estava mirando ela, Deus estava ferindo ela. Lembra de José, quando Deus prometeu a José, que José, ele se destacaria na família. Deus não mostrou para José a cova, Deus não mostrou para José a prisão, ele só mostrou que ia engrandecer José. Noemi estava pensando que estava tudo saindo do controle de Deus, que Deus estava contra ela, morreu o marido, morreu os filhos, as noras possivelmente a deixariam, então para ela tudo acabou, ela achava que Deus estava contra ela. E não era, Deus estava traçando uma linda história no meio de tamanhas tragédias. Vamos continuar. Então, nós temos aí 3 viúvas. Noemi amargurada diz: não me chamem mais de agradável, não me chamem mais de Naomi, me chamem agora de Mara, porque eu ando amargurada. E ela quer voltar para a casa do pão, ela quer voltar para a presença de Deus, ela quer voltar para o lugar da bênção. Noemi, depois que tudo isso acontece, quantas pessoas deixaram a Deus, foram para um lugar que não era para ir, e depois que quebraram a cara, disseram: eita, eu tenho que voltar para o lugar, eu tenho que voltar para o lugar da bênção, eu tenho que voltar para o lugar que Deus me deixou, não é verdade? E tem algo que não me deixa voltar para Moab. Ruth, ela não quer deixar Noemi, Ruth não quer deixar Naomi. Então Naomi falava de Deus para as noras. Não existe um Deus que abre o mar, que libertou o povo. Provavelmente elas foram evangelizadas por Naomi e talvez até pelos filhos dela, por Mahlon e Hilion. Havia homicidas, ladrões no caminho até Belém. A situação de Naomi e Ruth era tão miserável que ninguém roubava, saqueava. Ruth, se eu morrer, morro contigo. Mas seu testemunho me fez crer que Deus vai nos ajudar. Imagina Ruth dizendo para Naomi: seu testemunho marcou minha vida. Seu Deus é muito grande, é lindo esse Deus. Eu quero deixar os deuses pagãos, eu quero deixar Canos, Moleque, Nisroque, Dagon, eu quero deixar os deuses pagãos, os Baalins, e servir somente ao seu Deus, porque eu reconheço que Ele é o único Deus. Eu quero ser do seu povo, eu quero servir ao seu Deus, eu quero continuar com você. Onde você for sepultado, eu também serei. Olha só, a amizade de Ruth, daí o nome Ruth, amiga. Ninguém aceitava Ruth. Moabita, descendência das filhas de Ló. Elas passam a cidade e vão para a roça. A roça é lugar para homem. Não estou sendo machista, mas geralmente nós homens é que trabalhamos mais com a parte bruta. Mulher é mais com as coisas mais delicadas, que envolvem geralmente mais a questão de intelecto, na maioria das vezes, e não a questão de força. Não que o homem não lide com intelecto, nós vemos aí o caso do rei Salomão. Mas na roça, Ruth vê a situação dela e Noemi e vai catar espigas. Ela é mulher e vai catar espigas. Não tem experiência como segadora, como colhedora de espigas. Os homens dali zombavam dela, ela pouco colhia. E o dono da fazenda, de repente, aparece lá. Boaz, a força está com ele, né, em hebraico. Olha para ela e Deus olha para os dois. Deus não precisa de cupido. Boaz se apaixona pela mulher da roça, pela estrangeira, pela viúva, pela gentil. Glória a Deus. Boaz, ele é dono de fazendas. Ele se apaixonou pela mulher da roça.
Deus, como eu disse, Deus não precisa de cupido. E Boaz dá ordem, deixem cair espigas, muitas, enquanto eu interto ela conversando. E os servos obedecem, ninguém a moleste, porque ali as mulheres estavam, ainda mais jovem, bonita como Ruth, estavam sujeitas a homens, filhos de Belial, homens da maldade que faziam mal. E pensando nisso, Boaz diz aos seus servos, ninguém a moleste. Quando ela olha o chão, está cheio de espigas, é mais fácil de pegar do que de arrancar. Os homens que zombavam dela, veem ela levando fardos de cevada e não zombam, pois foi o dono que ordenou. Olha só, Deus mudando a história daquela viúva estrangeira, mulher da roça, digamos assim. E Deus olha para ela. Deus, ele não faz acepção. Ele não quer saber se você tem 10 anéis de formatura ou se você não sabe diferenciar o A do B. Ele quer saber se você tem um coração que agrade a ele. Glória a Deus. O dono dessa roça, dessa fazenda, vai ordenar a ter o respeito a quem zombavam de você. Vai ter que se calar. Eu quero te dizer que quem zombou de você, o povo que zombou de você quando você chegou no lugar, dizendo, olha, não colhe nada, não consegue nada. Eu quero te dizer que o dono da roça, o dono da fazenda vai ordenar o teu respeito. E os que zombavam de ti vão ter que se calar. Assim como aconteceu com Ruth, a Moabita. Amém? Ruth era bonita, jovem, mas antes de encontrar os campos de Boaz, ela ia atrás de emprego e nada conseguia. Por ser Moabita. Quem aqui está quase pedindo esmola espiritual vai ter de sobra. Eu não sei se você está quase mendigando espiritualmente, mas eu quero profetizar na tua vida que você vai ter de sobra. Glória a Deus. E Ruth tentava em nada. Sabe quando as portas se fecham? E você diz, eita, Deus fechou as portas. E ele tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. E é porque tu tem um tempo determinado debaixo do sol, tá entendendo? Quem está quase pedindo esmola espiritual, Deus vai chegar, mas é no tempo dele. Ó. A moça com o rosto queimado, mãos caliçadas, volta com um sorriso contagiante para contar sua ex-nora, Noemi, que tem comida, que tem campo, que foi aceita no campo de Boaz. Noemi, teu Deus grande, faz milagres. Eu peguei essas espigas sem catar. Elas brotaram do chão. Na mente daquela simples viúva do campo, aquela moabita, Ruth, aquelas espigas apareceram por milagres. Ela não viu ninguém derrubar as espigas. Olha só o que ela disse para Naomi. Eu creio que ela disse, eu quero crer que ela disse assim, ó, por um milagre as espigas apareceram, eu não precisei nem catar as espigas, Naomi. E Naomi, bendito seja o nosso Deus, que te fez achar graça diante dos olhos dele. Não importa onde veio o milagre não se explica, se aceita. Boaz dá a Ruth nome, filho e herança. Ei, Deus vai te dar nome na terra. Deus vai te dar descendência, Deus vai te dar herança, Deus vai te dar possessão. E eu quero te dizer que se Ele não te honrar aqui, Ele vai te honrar infinitamente na eternidade. Mas vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena servir a Deus, ok? Ruth 3,7, nós vemos o ato simbólico mediante o qual a mulher se colocava sob a cobertura e proteção de um homem. E Ruth, ela faz isso. E no versículo 9 do capítulo 3 de Ruth, cobre a tua serva com a borda do teu manto. Se você for para Deuteronômio 25, 5 a 10 e Ezequiel 16, 8, você vai entender melhor. Uma mistura de lei de Moisés com costumes da época estava sendo aplicada naquela ocasião. Ruth 4, 7 a 8 diz calçar sandália, que era um modo de dizer que não ia resgatar aquela propriedade, tampouco aquela viúva. Isso era também uma mistura, tanto da lei de Moisés, da Torá de Moshe,
como a cultura da época, a cultura inerente àquela época em que Ruth vivia a era da teocracia, dos Shofetim, dos juízes. Em Ruth 4:13, Boaz casa com Ruth, a qual gera Obed. Obed, em hebraico, Oved, significa servo, vem de Eved. Cumprindo o levirato. Quando ele cumpre o levirato, ele suscita descendência ao falecido Mahlon, que morreu doente. E ele suscita essa descendência pondo o nome do falecido no filho. O sobrenome do falecido vai agora para o filho de Boaz com Ruth. E a dívida está paga, porque as dívidas da propriedade daquela pessoa, quando o resgatador aparecia para redimir a família, para redimir as propriedades, as pessoas daquela família, ele pagava automaticamente todas as dívidas, porque o resgatador era alguém de posses, era alguém rico, era alguém de renome. E Boaz, ele simboliza justamente Cristo. Eu e você estávamos como Mara, amargurados de espírito, caminhando para o poço de perdição. Não éramos, Naomi, não éramos agradáveis, felizes, não. Nós estávamos amargurados, Mara. Mas de repente Deus usa o amigo, o nosso bom amigo, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e nos dá aquele ânimo, aquela injeção de ânimo, e de repente vem o milagre, de repente vem o resgatador. E o resgatador, ele lá na cruz, ele disse, a dívida está paga. Em grego é tetelestai, em hebraico é nishlam, em aramaico hueskrim, que significa está consumado, a dívida está paga. Você não deve mais nada a Deus, porque Jesus já pagou tudo. Jesus já pagou a dívida, Jesus já tomou as propriedades, Jesus já assumiu você, Jesus já lhe deu nome, glória a Deus, porque Boaz, ele é tipo de Cristo, ele simboliza Cristo na história de Ruth. Então, Jesus já lhe deu nome, ele já lhe deu descendência, ele já lhe deu herança. E aquele que promete é fiel para cumprir. Jesus prometeu algo a você, pode passar o tempo, pode a terra explodir, ele prometeu, ele vai cumprir. Então é isso aí, nós vemos na história de Ruth, Deus por trás dos bastidores, conduzindo a história que traria depois o rei David Hamelech, e consequentemente o rei eterno, imortal, invisível, real, Rei dos reis, Melech HaMelechim, e Senhor dos senhores, Adon Haradonim. Então, Deus usa uma história, Deus usa o contexto ali da época de Ruth. Deus permite a fome, permite que eles saiam de Belém de Judá, vão para Moabe, os filhos dela se casem, o marido dela morra, e ele mostra que ele é rei, Elimelech, meu Deus, é rei. Glória a Deus. Elimelech, meu Deus, é rei. E o rei, ele faz como ele quer. Ele controla a situação. Quando você pensa que tudo sai do controle, eita, eu tive que sair de Belém de Judá. Eu tive que sair do lugar da bênção. Eu tive que sair de Betlehem, da casa do pão. E ir para Moabe, a terra da idolatria. A terra dos incircuncisos. Deus ainda está no controle. Deus não perdeu o controle. Eu quero resumir tudo que Deus colocou no meu coração nessa mensagem para te dizer que Deus não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle da situação. O mundo pode estar em crise, mas o céu não está. Então confie no Senhor, porque Deus vai tirar a amargura e você vai voltar a ser feliz e agradável. E deixar de ser chamado Mara para ser chamado Naomi de Deus. Deus abençoe a cada um.